Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Porque hoje é uma noite de festa, amém? É uma noite de celebração. E você sabe que o povo de Deus é um povo que celebra, um povo que comemora, é um povo que louva, amém? E 21 anos de um ministério tem que ser celebrado, tem que ser comemorado. Então, obrigado aqui ao pastor Leandro, pastor Elise, a toda a comunidade Graça e Paz por essa oportunidade. Quando eu recebi o convite, eu pensei em algumas coisas e fiz assim um retorno, né? 21 anos atrás. Não sei se os irmãos sabem, mas nós começamos juntos no ministério, tanto a Manaim quanto a Graça e Paz, no mesmo ano e no mesmo mês. Então nós começamos também há 21 anos atrás, no mês de agosto também, porque esse ano nós não fizemos a comemoração de aniversário, porque nós vamos ter algumas conferências ainda para fazer na igreja e optamos por não fazer. Mas eu estava lembrando, né, com muito carinho e com muito amor, dos cultos, né, que nós fazíamos, porque durante algum tempo, eu não sei se os irmãos eram desta época, mas durante algum tempo nós estávamos de frente uma igreja para outra. Então a gente precisava ajustar, né, porque quando era louvor aqui, era palavra lá, quando era palavra lá, era louvor aqui. E o pastor Silas, que começamos, né, os nossos ministérios juntos, e tinha sempre no final do culto aquele momento de dar um tchauzinho, né, quando nós íamos embora, para a sua esposa também. E foi um período muito especial para aquela região que nós estávamos ainda, vocês aqui no bairro, agora em Maré, né, mas estávamos juntos ali no bairro Aparecida. E eu fiquei pensando, irmãos, que nesse momento, há 21 anos atrás, eu não sei se todos sabem, mas houve um momento em que começaram algumas igrejas aqui na cidade. Então, alguns ministérios, eles deram início há 21 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje eu fiquei pensando um pouquinho nesses ministérios e eu descobri algumas coisas, que alguns desses ministérios, infelizmente, encerraram, infelizmente, acabaram, não se reúnem mais, não tem mais igreja. E um foi para cada lado, o pastor não continuou o ministério, e o fato de os irmãos estarem aqui, continuarem, né, o legado do pastor Silas, continuarem essa obra, isso é um motivo de gratidão e de celebração ao Senhor. Pensar em 21 anos, a gente pensa em momentos de alegrias, em momentos de tristezas, em momentos de acréscimos, em momentos de perdas, em momentos de vitórias, em momentos de crises, em momentos de abundância, em momentos de falta. Todas as nossas igrejas viveram um dos momentos mais difíceis, que foi o momento da pandemia. Muitas igrejas não sobreviveram, eu conheço muitas igrejas, pastores, até alguns amigos meus que não sobreviveram, e o fato de vocês estarem aqui com esta porta aberta, edificando a casa de Deus, fazendo a obra de Deus, isso é um motivo de festa e de celebração. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Isso significa que até aqui nos ajudou o Senhor. Diga para quem está ao seu lado: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Alguém aqui que está desde o começo da igreja? Tem alguns irmãos aí desde o começo da igreja. Cadê eles? Fiquem de pé aí. Estão desde o começo da igreja. Que bênção, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir esses irmãos. Eu tenho aprendido a valorizar como pastor aqueles que estão conosco há muitos anos numa trajetória, numa caminhada, principalmente nos dias de hoje. Não é que tudo é muito líquido, tudo acontece muito rápido e as pessoas vão e voltam e etc. E aqueles que estão conosco desde o começo precisam ser honrados e valorizados. Amém, queridos? Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesta noite. Eu gostaria que você, mais uma vez, nós vamos orar. Sei que
O Leandro já orou, mas nós vamos orar mais uma vez. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez nós somos gratos pela Tua bondade, somos gratos pela Tua graça. Queremos declarar juntos que até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma noite de festa, essa é uma noite de celebração. O Senhor sustentou essa obra, o Senhor tem sustentado essa obra e a sustentará, e nós declaramos por mais muitos anos, 10, 20, 30, 50 anos, quanto tempo o Senhor quiser, até a sua vinda. É nisso que nós cremos, Pai. Eu oro para que uma palavra agora seja liberada no coração de cada um deles e delas que estão aqui, seja uma palavra de encorajamento, seja uma palavra de fé, seja uma palavra de ânimo, para que nós possamos continuar nessa caminhada, continuar nessa trajetória, edificando uma casa para o Senhor, onde você habita e onde o teu nome é glorificado, Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos, e que não haja nenhuma resistência na nossa mente, que não haja nenhuma resistência no nosso coração, mas nós possamos encontrar aqui liberdade. Espírito Santo, você tem liberdade, e tudo é para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Agradecer, como já foi dito, os irmãos da Manaim, Fabiana também que está aqui comigo. Daqui a pouco as meninas chegam, estão em uma reunião da igreja. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos e depois orar junto com vocês uma palavra que certamente eu compartilharia com a minha igreja, falaria para a minha igreja, porque, como disse, nós também completamos alguns dias atrás 21 anos. Então esta palavra eu vou me sentir como se eu estivesse pregando na minha igreja. Você me dá essa liberdade? Amém? Então eu vou ficar bem à vontade para compartilhar aquilo que eu falaria lá para os irmãos, pensando em um aniversário, pensando em um tempo em que nós estamos aí comemorando mais um ano de vida. Eu quero ler com você o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo número 2. Apenas um versículo, e inicialmente um pequeno pedaço, um pequeno trecho do versículo Abacuque 3, verso número 2. Diz assim Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Quero ler novamente: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Então aqui há um pedido, há uma oração, há uma intercessão de Abacuque pela obra de Deus. E nós entendemos, irmãos, que a igreja, ela faz parte da obra de Deus, ok? Amém? Nós somos a obra que Deus está fazendo, nós somos individualmente a obra-prima de Deus, diz o apóstolo Paulo, mas nós também somos corporativamente, como igreja, a obra que Deus está fazendo, o seu reino estabelecido aqui na terra. E Abacuque diz que com o passar dos anos, conforme nós vamos vivendo para Deus, conforme nós vamos fazendo a vontade de Deus, conforme nós vamos edificando uma casa para Deus, é importante que a obra dele seja avivada, e em segundo lugar, que a obra dele também seja conhecida. Amém, queridos? Então o propósito de Deus revelado aqui nessa oração é que haja um avivamento constante na igreja, e que por outro lado também esse avivamento possa ser conhecido nas casas, nas famílias, na cidade, no bairro, onde quer que seja. Essa oração de Abacuque, só para que você tenha uma ideia, ela já tem aproximadamente 2.600 anos, e todas as vezes que eu vejo essa palavra, que eu ouço ou que eu a leio, eu entendo que ela é uma palavra atual e necessária, porque é evidente que, se você observar, você vai perceber que nós, como igreja, nós precisamos constantemente de um avivamento. Amém, queridos? Agora é claro que, se nós pensarmos em avivamento, há definições
distintas, né? Se nós perguntarmos para os pentecostais do avivamento, eles vão dizer o que é. Se nós perguntarmos para os tradicionais, eles vão dar uma definição. Se nós perguntarmos para as igrejas emergentes, elas vão dar uma outra definição. Mas essas definições não são fundamentais para nós, mas sim o que a Bíblia diz, o que deve arder ou não no nosso coração. Amém, queridos? Então tudo que está em movimento, e a igreja, você sabe que ela é chamada de corpo de Cristo, e porque ela é corpo, ela é um organismo, amém? A igreja é além de uma organização, a igreja aqui tem um CNPJ, ela tem uma diretoria, ela tem uma ata, ela tem uma estrutura física, mas a igreja é muito mais do que isso. Isso é a forma como a igreja se organiza. Nós somos um organismo vivo, amém, queridos? E todo organismo que está vivo, ele pode parar, ele pode envelhecer, ou ele pode morrer. Por isso que é tão importante que exista sempre uma renovação. Amém? Nós precisamos constantemente sermos renovados, despertados para aquilo que Deus está fazendo hoje, aquilo que Deus está movendo hoje. Certamente quando essa igreja iniciou, uma palavra de Deus foi colocada no coração dos seus fundadores, para aquele momento, para aquele tempo, eles entenderam isso, eles começaram essa obra, edificar a igreja. Nós vimos esses 21 anos, a igreja acontecendo, funcionando, se estabelecendo, mas nos dias de hoje, também existe uma palavra que Deus está falando para vocês. Tanto que o escritor de Hebreus, ele diz assim: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então ele não está dizendo, olha, ontem, mês passado, ano passado, ele está dizendo que há uma palavra de Deus para hoje, e nós precisamos nos alinhar a esta palavra. Então vocês como igreja precisam constantemente, nós como obra de Deus precisamos nos alinhar à palavra que Deus está falando hoje, amém, queridos? Qual é a direção de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para este tempo. E Abacuque aqui, ele vem trazer para nós essa questão de sermos avivados, sermos renovados. Então Deus deseja constantemente que haja um despertamento em nós, queridos. Porque, como eu falei, todo organismo tende a envelhecer. Você sabe que a Bíblia, ela, de uma forma, ela valoriza os velhos, e ela diz que nós precisamos honrar os velhos, amém? Amém. Mas por um outro lado, e você vê essa dualidade na Bíblia, Deus, ele está sempre preocupado em que a gente não envelheça o nosso coração para com Ele. Isso é muito interessante, porque Deus diz que nós temos que honrar os anciãos, valorizá-los, a sua experiência de vida, mas Deus todo o tempo ele diz, olha, não deixe que o seu coração envelheça, não deixe que o seu coração fique endurecido, não deixe que a sua mente ela fique tão fechada a ponto de você não entender o que eu estou falando hoje, o que eu estou movendo hoje, o que eu estou fazendo hoje. Então nós corremos o risco de envelhecermos e perdemos o agir de Deus. Esse é um temor que nós como pastores certamente temos. Então, para que não haja esse envelhecimento, o que Deus faz? Ele diz, eu vou avivar constantemente o coração de vocês, vou renovar o coração de vocês. Então os anos vão passar e vocês não vão envelhecer. Você entende que isso é algo espiritual. Os anos vão passar e o corpo de vocês, espiritual, o corpo de Cristo, a igreja, estará constantemente em movimento. Por isso que é necessário que haja o que? Da parte de Deus sempre energia, combustível, vida. Se o que está em movimento tende a parar, nós precisamos cuidar para que não pare. Mas o que faz um automóvel caminhar, o que faz um carro andar, é o combustível. E o combustível é esse avivamento, essa vida do Espírito Santo que flui entre nós. Amém, queridos? Que flui quando nós nos reunimos, que está aqui presente, quando nós louvamos hoje, nós cantamos, os irmãos cantaram e houve uma vida aqui do Espírito Santo entre nós. Quando nós oramos, há uma vida
vida presente do Espírito Santo. Quando nós pregamos a palavra, há uma vida presente do Espírito Santo, e essa vida precisa ser conservada e valorizada mais do que tudo, porque esta vida que nos mantém em movimento. Essa vida do Espírito que diz: hoje eu vou no culto, está chovendo, está frio, está sol, é cedo, mas eu vou porque eu tenho uma vida de Deus. Hoje eu vou na reunião de oração, mas olha, é para orar, mas eu vou porque é uma vida de Deus, há algo que está me movimentando. E essa vida que Abacuque está dizendo, porque quando Abacuque ele faz essa oração, Abacuque viveu lá aproximadamente no ano 606 antes de Cristo. E Abacuque faz parte de uma rede de outros profetas que profetizaram em um tempo específico, um tempo em que o povo de Israel, o povo de Judá, Jerusalém, estava vivendo um tempo de muito esfriamento e muita apostasia. E Abacuque se levanta para profetizar, mas ele é um profeta um pouco diferente dos outros, porque a maioria dos profetas foram levados junto com o povo para o exílio babilônico. E Abacuque não, Abacuque foi aquele grupo remanescente que ficou na cidade de Jerusalém. Então Abacuque, ele sabia que aqueles que haviam sido levados para o exílio, eles haviam sido levados, segundo a Bíblia, por causa do juízo de Deus, como consequência da desobediência deles ao Senhor. É aquele padrão do Antigo Testamento, da lei que eles viviam. Agora, aquele povo que fica, Abacuque vai dizer: olha, é o seguinte, nós precisamos manter o nosso coração aquecido, a gente precisa conservar a nossa fé. Houve um povo que foi levado cativo, mas nós estamos aqui em Jerusalém, e a gente não pode permitir que o nosso coração se esfrie. Nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa ousadia, nós não podemos perder aquele favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos restaurar aqui essa cidade, nós vamos orar para que o povo cativo volte. Então Abacuque, ele é um profeta para despertar o coração do povo. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias, irmãos. São dias de despertamento. Amém? Lá em Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Diz assim: eis que faço algo novo, eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Eu estou para fazer algo novo, porque quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de Deus presente no nosso meio, manifestando a sua vida e falando conosco algo para o dia de hoje. O novo não é novidade, amém? O novo é Deus presente conosco, manifestando a sua palavra. O novo pode ter novidade, e quando nós falamos Deus está fazendo algo novo, pode soar, tem uma novidade, a gente tem que plantar aqui na igreja. Não é isso. É compreendermos que sempre nós precisamos valorizar esse frescor novo da vida de Deus entre nós. Isso precisa ser exaltado. E Isaías diz aqui que o caminho para que isso aconteça é nós percebermos. Então, ponto de inflexão, ponto de mudança, do velho para o novo, de nós mantermos nosso coração aquecido, apaixonado por Jesus, intenso na presença de Deus, sabe? Aquele coração que você teve quando converteu, aquela alegria de quando a igreja começou, esse coração que a gente precisa manter sempre diante de Deus. Isaías está dizendo: olha, vocês precisam perceber que Deus quer fazer isso constantemente no coração de vós. Me preocupa, irmãos, isso eu falo lá com a igreja, por isso disso que eu estou falando aqui, falar para os irmãos, me preocupa nós nos acostumarmos com as coisas espirituais, me preocupa nós nos familiarizarmos com as coisas espirituais. E quando você vai olhar algumas histórias no Velho Testamento, você vai ver que o problema de muitas pessoas foi que elas se familiarizaram com as coisas espirituais.
tudo se tornou muito comum, tudo se tornou muito normal. E às vezes nós estamos acostumados a ir no culto, cantar 4 músicas, ouvir uma pregação, dar uma oferta e ir embora para nossa casa. Isso se torna um ritual para nós. E às vezes nós fazemos isso de uma forma um tanto quanto mecânica, e nós nos acostumamos com isso e pensamos que é só isso e ponto final. Mas há momentos que Deus abre os céus e que Ele derrama o novo no nosso coração. E quando Ele derrama esse novo, nós nos empolgamos, nós ficamos alegres, nós nos divertimos, nós contamos para os outros, nós queremos chamar as pessoas para viver isso também. Mas Deus está dizendo aqui: eu estou para fazer algo novo no meio de vocês. Irmãos, eu quero, como um homem de Deus, como um servo do Senhor, declarar isso sobre a sua vida, declarar isso sobre essa igreja. Eu quero liberar essa palavra sobre esse ministério, que é tempo de Deus fazer algo novo neste lugar. Deus quer fazer algo novo entre vocês. É necessário perceber. O irmão aqui que ministrou a última canção, ele falou de Davi, e há muitas características de Davi, ele citou uma delas, e um dos pontos fundamentais da vida de Davi é que ele jamais se familiarizou com a glória de Deus. Aquilo não era normal para ele. A todo instante ele queria mais do Senhor, a todo instante ele desejava mais da presença de Deus, a todo instante ele tinha mais fome do Senhor, e ele não ficou na sua zona de conforto. Ele queria construir primeiro uma tenda para colocar a arca, depois ele queria construir um tabernáculo. Então Davi estava sempre projetando e pensando formas de trazer a glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo, e por isso ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. Amém? Então Jesus, ele falou também sobre isso lá em Lucas 5, verso 37. Lucas 5, verso 37. Quando Jesus fala sobre vinho novo e odres velhos, Jesus está falando que traria algo novo para o coração daquelas pessoas, mas elas estavam resistentes. Os religiosos da época não aceitavam o ministério de Jesus, não aceitavam o seu estilo de vida, não aceitavam a sua mensagem, não aceitavam a sua simplicidade. E em Lucas 5,37 ele diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Você sabe que o vinho é o Espírito, é a vida. E quem são os odres? Ponta o dedinho assim para você. Fala: eu sou o odre. Diz para o seu irmão aí: você é o odre, que não pode ser velho. Ainda bem que aqui é uma igreja só de gente jovem, né? Oh, glória! Não é? Só gente jovem, porque quem é jovem para Deus é aquele que espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, não é? Sobem como águias, né? Caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Então Jesus está dizendo: olha, tem um vinho novo, mas vocês não podem ser odres velhos, porque se vocês forem odres velhos, o vinho novo vai romper. O que significava isso? Você já deve ter ouvido, sabe? O vinho, ele era colocado dentro de odres. Esses odres, eles eram feitos com peles normalmente de cabra. Então colocava ali não o vinho, mas o suco de uva, e para se tornar vinho ele passava pelo processo de quê? Fermentação. E quando passava pelo processo de fermentação, aquele odre, ele precisava ser novo o suficiente para ter o quê? Flexibilidade, elasticidade. Então, se o odre tivesse flexibilidade e fosse elástico, né? Tivesse elasticidade, então ele ia sustentar aquela expansão do vinho. Agora, quando pegava o vinho novo e jogava em um odre velho, quando o vinho então fermentava, o que acontecia com o odre? Explodia. E perdia o que? O vinho e o odre. Então toda igreja, ela precisa ter
elasticidade e flexibilidade. Amém, queridos? Precisamos ser flexíveis, precisamos ser elásticos, precisamos estar abertos àquilo que Deus deseja fazer, aquilo que Deus quer mover. Precisamos ter liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Eu sei que é difícil, mas eu digo lá para os irmãos, eu digo assim: irmão, se você estiver no culto e quiser rir, ria. Se você estiver no culto e quiser pular e dançar, faça isso, tudo com ordem e decência. Se você estiver no culto e sentir de ajoelhar, ajoelhe. Se você estiver no culto e eu estiver pregando e você quiser ficar de pé e dizer glória a Deus, faça. Se você estiver no culto e quiser correr, corra, não há problema em relação a isso. Eu digo isso para os irmãos, às vezes assim, sendo um pouco exagerado, só para que eles possam entender que nós não podemos ser fechadinhos, nós não podemos ser assim sistemáticos ao ponto de dizer: se Deus mandar um odre aqui, vai estourar tudo e vai acabar com tudo. Se Deus mandar um vinho aqui, vai estourar tudo, vai acabar tudo. A gente tem que ter flexibilidade. Deus quer mover, Deus quer fazer, que Ele faça, que Ele mova. Vamos orar, vamos pedir, vamos dizer: o que é, Senhor? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer mover? Então Jesus está dizendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres em tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Agora veja: ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Você sabe que os bons vinhos velhos, que tem tempo, os bons vinhos de marca, que foram planejados para isso, claro que são os melhores. Mas um vinho que não foi planejado para durar, quando ele fica velho, é horrível. Às vezes você abre um vinho que está velho, só o cheiro e o gosto que ele traz na sua boca. Eu falo muito com a minha esposa, às vezes a gente toma um vinho e fala assim, tem, desculpa a expressão, mas tem um gosto de caca de sei lá, de vaca, é uma coisa horrível. É horrível. Vinho velho. Só que muitas vezes nós estamos vivendo, escute, daquilo que é velho, e nós estamos dizendo: é isso que Deus tem, é o suficiente. Quando Deus está dizendo: eu tenho mais. Amém. Aí eu estou convertido, mas Deus está dizendo: eu quero toda a sua casa sendo salva. Eu já tive uma experiência com Jesus, eu já me converti, eu já batizei nas águas. Aí Deus está dizendo: eu quero mais. Você já está ocupando um lugar na sua empresa, no seu trabalho, mas Deus está dizendo: eu quero mais, eu quero manifestar minha glória através de você. Você já tem uma expressão onde você mora, ou na sua cidade, onde você atua, onde você estuda na faculdade, e Deus está dizendo: não, eu quero mais, eu quero manifestar a minha glória através de você. E muitas vezes nós dizemos: não, mas já está bom. E Jesus está dizendo: não é isso, eu tenho um vinho novo, eu vou derramar sobre vocês, e depois que vocês beberem desse vinho, aí vocês vão dizer: puxa, por que não foi servido antes? Lembra? Caná da Galileia? E é isso que Jesus faz. Querido, seu casamento pode ser melhor, sua família pode ser melhor, seu ministério pode ser melhor, a sua vida com Deus pode ser muito melhor. Todas as coisas na sua vida em Cristo podem abundar e superabundar, porque é uma palavra, uma promessa de Deus para você. Apenas entenda, abra-se para isso. Abra-se para isso. Abacuque clamou por um avivamento. Deixa eu explicar para você o que é a palavra avivar. A definição da palavra avivar, aí em Abacuque, no hebraico, tem muitos significados, e significa viver, ter vida. Agora escute: permanecer vivo, sustentar a vida. Quando Abacuque diz assim: aviva a tua obra, ele está dizendo: Senhor, que nós nos mantemos vivos, que a vida de Deus que nós recebamos seja sustentada. Aí o significado também é viver prosperamente, é reviver, viver para sempre, é ter a saúde recuperada, é ser reanimado, é revigorar,
é restaurar. Então avivar é manter-se vivo, é estar vivo. Amém? As pessoas precisam chegar nas nossas reuniões e ainda que elas não saibam nada de Cristo, ainda que elas não saibam nada do Senhor, elas precisam perceber que há algo diferente que acontece no meio da gente. Elas precisam perceber isso. Não é? Você já deve ter a experiência que às vezes alguém chega para você e diz assim: ai, você tem uma energia diferente. Já disseram isso para você? Ela não sabe o que é, você sabe. Às vezes a pessoa vem no culto, né, e o que ela diz: poxa, esse culto tem uma energia, né, positiva, tem uma coisa gostosa. Ela não sabe, mas é a vida de Deus que está ali. Alguém chega e diz: quando você chega na sala, quando você chega aqui nesse departamento, quando você chega aqui nesse lugar, algo diferente acontece. Você sabe, emana uma luz. O que é? É a presença de Deus em nós, é permanecer vivo. Então quando nós queremos um avivamento, nós queremos ter nome que estamos vivos e de fato estamos vivos. Porque você sabe que uma das cartas de Jesus para uma das igrejas lá da Ásia, a igreja de Sardes, foi uma exortação, porque Jesus disse: vocês têm nome de que vivem, mas vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Olha que coisa terrível. Então nós queremos vida. Você vem para o culto e diga: Deus, que tem a tua vida ali. Amém, querido? E essa vida de Deus, ela é percebida no nosso coração. E aí nós não temos que pegar a vida de Deus e formatá-la e dizer: teve vida de Deus porque alguém deu glória a Deus, teve vida porque alguém orou em uma língua, teve vida porque alguém chorou, converteu. Não, isso é muito subjetivo. O que é importante é que nós possamos perceber: Deus está entre nós, Deus está no nosso meio. Amém? Seja numa reunião de oração, seja no encontro, seja num culto, seja no ensaio, seja em qualquer momento, numa reunião nos lares, onde quer que seja, nós queremos essa vida constante, este avivamento no nosso coração. É esse o nosso desejo. Amém, amados? Para que eu possa ir completando e depois nós orarmos, eu quero compartilhar para você o que nós podemos esperar em dias de avivamento, em dias de manifestação da presença de Deus. Você sabe que um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Esse é um dos atributos de Deus. Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Se nós atravessarmos a rua, Deus está lá. Se nós descemos aqui o prédio, Deus está lá, porque Ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Essa é a onipresença de Deus. Mas as pessoas valorizavam muito, não apenas a onipresença de Deus, mas valorizavam a presença manifesta de Deus. Há uma diferença. Todas as vezes que nós nos reunimos, Deus está presente, porque está escrito: onde 2 ou 3 estiverem presentes no meu nome, eu estou ali no meio deles. Amém. Mas todo culto é igual? Sim ou não? Toda reunião é igual? Não é. Toda ministração de louvor é igual? Não é. Por que não é igual? Porque é evidente, irmãos, que há cultos que têm a presença manifesta de Deus e há cultos que não têm. Há reuniões em que nós percebemos a presença manifesta de Deus e outras não. Era o que eles chamavam lá atrás de glória de Deus ou de Shekinah, onde Deus se manifestava a ponto de muitas pessoas não conseguirem ficar de pé, e elas se dobravam, elas se ajoelhavam, elas se quebrantavam, elas se arrependiam, elas voltavam o seu coração para Deus, porque a glória de Deus enchia aquele lugar. E é esse o nosso desejo, que a nossa vida, que a nossa igreja, que os nossos cultos, ele seja cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. E isso vai fazer com que a segunda oração de Abacuque seja respondida: aviva a tua obra no decorrer dos anos, e por causa disso torna a sua obra o quê? Conhecida. Conhecida. Sabe, amados, a presença de Deus é como um imã para atrair as pessoas para Jesus Cristo.
Amém? A maior estratégia que nós podemos ter de evangelismo, de ganhar pessoas para Cristo, de nos mantermos como uma igreja forte, que prevalece diante das dificuldades, sabe qual é? É a presença manifesta do Senhor. Então, o que nós esperamos em dias de avivamento? Os irmãos me dão mais alguns minutos? Amém. Ok. Primeira coisa que nós podemos esperar em dias de avivamento: uma renovação do fervor espiritual. Lá em Romanos 12, verso número 11, Romanos 12, 11 diz: no zelo não seja remisso. Agora veja: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Diga para o irmão ao seu lado: o padrão de Deus para você é que você seja fervoroso. Fala, porque quando você fala, você libera fé, você libera coragem, você libera entusiasmo. Amém? Veja aí, Paulo não está fazendo um conselho, dando uma dica. Paulo está dando uma ordem: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então o padrão dos filhos de Deus é fervor. Deus aceita servos em ebulição. Sabe que quando algo ferve por dentro, cheira por fora, né? Quando a água lá para fazer o chá ferve, põe o chá, há um aroma. Café, há um aroma. É a mesma coisa. Quando o nosso coração está queimando, quando o nosso coração está fervendo, quando o nosso coração está pulsando, então aquele aroma da presença de Deus é percebido pelas pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas vão percebendo quando a nossa temperatura espiritual é elevada. Então, irmãos, não devemos permitir que o nosso coração seja dominado pela apatia, pelo esfriamento, nos tornarmos no culto espectadores, apenas assistir. Não, o culto é um culto porque ele é a nossa ministração ao Senhor, onde nós oramos, cantamos, adoramos, contribuímos, ouvimos a palavra. Essa é a vontade do Senhor. Em Hebreus 1:7 diz que Deus faz dos seus anjos ventos, mas os seus ministros, e você é um ministro de Deus. Aqui diz que Deus faz dos seus ministros labareda de fogo. Amém? Eu lembro muito daquela passagem lá no caminho de Emaús, quando dois discípulos, nós não sabemos quem eram, mas eles andaram com Jesus, e num determinado momento, conversando, Jesus discorreu todas as escrituras, pregou para eles praticamente todo o Antigo Testamento, e eles constrangeram Jesus a entrar com eles lá na aldeia. Eles entraram lá em Emaús, e de repente Jesus partiu o pão, ministrou para eles a ceia e desapareceu. E houve uma coisa que eles disseram: quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Isso é maravilhoso. Você ouvir o Senhor e o seu coração arder. Você dizer: hoje o meu coração ardeu, eu orei e Deus falou comigo. Hoje eu louvei, o meu coração queimou, Jesus ministrou meu coração. Nosso coração arder fervorosamente, intensamente. Amém? Vamos rejeitar, queridos. Como eu falei, o mundo coopera, a religião coopera para nos tornar pessoas mornas, apáticas, pessoas sem fogo, sem paixão, sem fervor. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Por isso Abacuque diz: aviva, Senhor, não deixa que com o passar dos anos a gente se acostume, não deixe que com o passar dos anos a gente não sinta falta de orar, não sinta falta de estar congregado com os irmãos, não sinta falta de meditar na palavra, não porque isso é uma exigência legalista, não, mas porque o nosso coração arde e deseja isso intensamente. Em segundo lugar, queridos,
nós podemos esperar em dias de avivamento? Primeiramente, é um aquecer do nosso coração. Em segundo lugar, é um despertar para uma maior consagração. Então o avivamento, ele faz com que aumente a consagração no coração da igreja, e a consagração vai retroalimentando o avivamento. Então eu me consagro a Deus, a mais fervor, eu me consagro mais ao Senhor. Você já teve aquela experiência de parar um pouco e de procurar relembrar as suas primeiras experiências da vida cristã? Você já fez isso? Suas primeiras experiências, sua conversão. Você lembra? O dia do seu batismo nas águas. Você lembra? O dia em que você foi marcado pelo Senhor em uma reunião e o seu coração se quebrantou. O dia em que você recebeu uma cura, um batismo com o Espírito Santo. Não sei, mas aquelas experiências que foram marcantes para você, elas precisam ser revisitadas, elas precisam ser rememoradas. Era sobre isso que Abacuque estava dizendo. Porque vai passando os anos, nós vamos esquecendo e nós vamos nos acostumando, nos familiarizando. E Abacuque, ao falar avivar, é relembrar, é revisitar esses lugares onde Deus me deu uma palavra, onde Deus ministrou algo no meu coração, onde Deus falou algo em relação a essa igreja. Quer dizer, como é que essa igreja nasceu? Debaixo de que palavra essa igreja nasceu? Qual foi o propósito dos pastores, do pastor Silas, quando iniciou essa igreja, as pessoas que estavam com ele? Qual foi a palavra de Deus? Quais foram as primeiras experiências de provisão, de crescimento? Nós precisamos revisitar esses lugares e trazer de volta essas experiências e dizer: Senhor, nós vamos levar isso à frente, nós vamos levar esse legado, nós vamos adiante. Amém? Isso também significa avivamento. Se você deseja mais avivamento, consagra a sua vida ao Senhor, não por obrigação, amado, não, mas porque a graça do Senhor te alcançou, e porque você é tão amado por Jesus, e esse amor, ele é tão constrangedor, que você diz: eu quero o Senhor, eu quero Jesus, eu quero estar na casa de Deus, eu tenho alegria de estar na casa de Deus. Sansão, quando perdeu a consagração, ele perdeu a força. Sansão, quando perdeu a consagração, ele perdeu a energia. Hoje há muitos crentes que estão fracos, porque eles perderam a consagração. Às vezes vem irmãos conversar comigo, quando eu sou pastor, a gente aconselha, ouve as pessoas, e às vezes vem irmãos dizer: pastor, eu estou desanimado. Hoje há muito isso nas igrejas, né? Estou desanimado, estou cansado, não estou indo nos cultos. Eu sempre faço uma única pergunta, e essa pergunta responde tudo para mim: como está a sua consagração? E 99,9%, para não dizer 100%, é que em algum momento a consagração foi perdida. O amor pela palavra, a oração, a devocional, aqueles momentos a sós com o Senhor, aqueles momentos com a igreja do Senhor. Sabe quando Sansão, no voto de Nazireu, permitiu que cortasse o seu cabelo, então a sua consagração foi eliminada, aí ele não tinha mais força para vencer os inimigos. Aumente a sua consagração e você vai elevar a sua força, elevar a sua energia, elevar, fogo no seu coração. Amém, queridos? Consagração é dedicação, e a gente pode ser consagrado a qualquer coisa. Tem gente que é consagrada à sua família, tem gente que é consagrada ao seu esporte preferido, ao seu time de futebol, tem gente que é consagrada à sua carreira, tem gente que é consagrada a ganhar dinheiro. E a consagração sempre aparece no tempo que nós gastamos e naquilo que nós investimos, seja para um objeto ou seja para uma pessoa. E nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Ageu falou sobre isso, um outro profeta, não vou ler,
Mas Ageu ele fala sobre isso no capítulo 2, ele diz, olha, Deus está dizendo que vocês estão dizendo, não veio, Ageu 2:2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí Ageu diz, olha, vocês estão edificando a casa de vocês e esquecendo a casa do Senhor. Então quando nós falamos, queridos, de consagração, nós falamos de consagração para Deus, mas nós falamos de consagração para a casa de Deus também. Eu não tenho dúvida de que esta igreja precisa de trabalhadores e de cooperadores. Não precisa, Leandro, pastora Lisa, precisa de trabalhadores. Toda igreja precisa de pessoas que se consagram, de pessoas que orem, pessoas que evangelizem, pessoas que sirvam, pessoas que trabalhem para que a obra do Senhor possa alcançar outras pessoas, pessoas que se consagrem para a casa de Deus. Amém? Pessoas consagradas para o louvor, para o diaconato, pessoas consagradas para a intercessão, pessoas consagradas para os kids, para as crianças, para as mulheres, para os homens, pessoas que se consagrem. Amém, amados? Para que a casa de Deus possa crescer e avançar. Paulo em 1 Coríntios 15, eu estou encerrando, Paulo em 1 Coríntios 15, versículo número 10. Você sabe que Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos, e o homem que mais teve revelação da graça de Deus. Não houve um homem que tenha tido tanta revelação da graça de Deus como o apóstolo Paulo. E é interessante que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então ele sabia que o que ele era, passado dele, de um pecador, um homem que perseguiu a igreja, já não existia, já não tinha mais nenhum efeito sobre ele, porque ele se tornou pela graça de Deus justificado, perdoado. Mas ele diz que a graça que o salvou, que o alcançou, que o libertou, que o tornou um apóstolo, essa graça não se tornou vã para ele. Então eu sempre faço essa oração: Senhor, que a tua graça na minha vida não se torne vã. E sabe quando a graça se torna vã? Quando nós não nos consagramos para o serviço de Deus. Aí Paulo vai dizer: a graça não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é maravilhoso, porque a graça de Deus para Paulo não foi aquela coisa de eu não preciso fazer nada para Deus, eu não preciso dizimar, não preciso ofertar, não preciso ir no culto, não preciso ler a Bíblia, não preciso servir, porque afinal eu fui alcançado pela graça. Não, Paulo diz, essa graça não foi vã, eu trabalhei, eu me dediquei. E depois Paulo vai dizer nesse texto, que não dá para a gente ler, ele vai dizer tudo que ele passou, porque a graça não foi vã. Ele disse, eu estive em vigílias, eu estive em jejuns, eu passei por naufrágios, açoites, eu fui apedrejado, eu fui, perseguido, mas eu servi a casa de Deus, eu fiz tudo que eu podia, eu fui fazer tendas, eu fiz tudo para que a glória de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo fosse exaltado, e esse evangelho da graça de Deus alcançasse mais e mais e mais e mais pessoas, e chegasse até aqui, hoje, em nós, em mim e em você. A graça de Deus não se tornou vã. Não deixe que a graça de Deus se torne vã, se consagre. Amém? Para que essa igreja dure mais 10, 20, 30, 50, quantos anos o Senhor quiser, e ela possa alcançar muitas outras pessoas. E em último lugar, em dias de avivamento há um fervor, em dias de avivamento há uma consagração, e em dias de avivamento há uma manifestação viva do Espírito Santo no meio da igreja. Então, a história dos avivamentos, conhecemos algumas histórias, foram marcadas por manifestações poderosas do Espírito de Deus. Conversões, adoração intensa, arrependimento, quebrantamento, pessoas sendo usadas por Deus, crianças sendo
salvas, crianças sendo alcançadas. Então, em tempos de avivamento, sempre houve um derramar do Espírito Santo no meio da igreja. E esse derramar do Espírito Santo, ele teve um propósito, foi capacitar a igreja para cumprir o ID do Senhor. Lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, você conhece, eles são cheios do Espírito Santo, línguas como de fogo, né? Intensidade, fervor, pousa sobre cada um deles. Mas Jesus diz: para que é isso? É só para vocês sentirem bem? É para uma emoção? Para que é? É para que vocês sejam testemunhos. Sejam minhas testemunhas. Pregue o Evangelho, Jerusalém, Judeia, Samaria, em todos os confins da terra. Foi o que Paulo acabou de dizer: a graça de Deus em mim não se tornou em vão. Eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça em mim, porque a graça é essa capacitação sobrenatural para a gente realizar aquilo que nós não temos capacidade para realizar. Por isso que a graça é disponível para você, para que você faça o que você não tem capacidade de realizar. Pregar o Evangelho, convidar alguém para o próximo culto, falar do amor de Deus. Estamos aqui em festa, então amanhã convide alguém, traga alguém. A graça de Deus vai te capacitar. Amém? Fale de Jesus para os seus amigos. A graça de Deus vai te capacitar para ministrar, para orar, para cumprir o propósito do Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém, amados? Eu quero orar com você. Se coloque de pé, por favor. Aleluia.